Aqui em João capítulo 5, a gente vai ver sobre o paralítico de Betesda, que era um homem que ficou ali 38 anos na porta ali do templo, que a história fala que um anjo descia ali de tempos em tempos e agitava aquela água ali, e o primeiro que descia ali, depois do movimento das águas, era curado de qualquer enfermidade. E aquele homem ficou ali 38 anos, enfermo, paralítico, esperando ali uma oportunidade que ele nunca conseguia descer ali naquela água, que sempre que ele tentava, alguém ia na frente dele, porque ele era paralítico, ele não conseguia chegar até ali, até aquela água ali. E um dia Jesus vendo ele deitado ali, sabendo que ele estava, o estado dele, que era muito tempo que ele estava ali, Jesus disse para ele: "Queres ficar são?" E o enfermo respondeu: "Senhor, não tenho homem algum que, quando a água agita, me ponha no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim." Jesus disse: "Levanta-te, toma o teu leito e anda." E ele foi curado ali naquela hora. E essa passagem aqui traz uma lição para nós, né? Quantos anos que esse homem ficou ali, tentando ali ir naquela água ali para ser curado? 38 anos que ele ficou ali. E eu fico impressionada que 38 anos, gente, não são 38 dias. É muito tempo. E eu vendo essa passagem aqui hoje, eu me perguntei, será que esse homem não tinha um amigo, um parente, um conhecido que pudesse levar esse homem ali? Foram 38 anos que esse homem ficou ali tentando, só tentando chegar até ali. Será que uma pessoa, não tinha uma pessoa, um conhecido, um amigo, uma pessoa que pudesse levar esse homem até aquele tanque ali? E pelo que a gente vê aqui, esse homem era solitário, né? Ele não tinha ninguém para levar ele ali. E essa passagem deixa uma mensagem aqui para nós, que a gente não pode esperar nada de ninguém. A gente tem que esperar somente as coisas de Deus. Porque tem gente que não quer o nosso bem, não quer ajudar. Porque aquele homem ali podia ser ajudado, alguém podia ter estendido a mão ali para ele, mas ninguém quis ver aquele homem curado. E às vezes é assim que vai acontecer na vida. Às vezes as pessoas não querem ver o nosso bem, não querem ver Deus agir na nossa vida, não quer nos dar a mão. Às vezes a gente passa a situação ali sozinha, sem ninguém. Às vezes a gente acha que tá sozinha, tem uma multidão ao nosso redor, mas a gente se sente sozinho. E, e é que esse paralítico aqui sentia, ele era sozinho. Deve ser que tinha uma multidão ali ao redor dele, mas ninguém estendia a mão, ninguém ajudava. Então, às vezes tem coisas na nossa vida, situação que a gente vai estar sozinho assim, cercado de gente que diz que é amigo, parentes, amigos, mas só de boca. Mas na hora que você precisa, não tem ninguém para te estender a mão, não tem ninguém para te ajudar. E Deus ali chegou e falou que aquele homem quer esse cação. E Deus sabia o problema que aquele homem tinha, Deus sabia quanto tempo aquele homem ali esperava. E Deus curou ele ali. Então a gente tem que esperar, que nos mostra que a gente tem que esperar as coisas somente de Deus. A gente não pode esperar as coisas do homem, porque a gente vai se decepcionar, vamos nos frustrar. E esse versículo aqui fala que a gente tem que esperar as coisas somente de Deus. Deus foi o único ali que ajudou aquele homem, que foi ali, estendeu a mão para aquele homem. E nós não podemos esperar nada do homem, a gente tem que esperar as coisas somente de Deus. Muitas vezes a gente vai estar cercado de gente, mas sozinho, porque tem gente que não quer ver a gente melhor do que eles. Tem gente que não quer estar ali só na hora da nossa tristeza, mas na hora da nossa alegria eles não sabem comemorar. E esse homem era sozinho, ele não tinha ninguém ali com ele, não tinha uma pessoa ali para estender a mão para levar ele até aquele tanque, porque ele não conseguia ir. E ele ficou ali 38 anos. 38 anos, não é 38 dias, 38 anos ali, só tentando chegar ali.
naquela água ali para ser curado. E é o que Deus está perguntando aqui para nós hoje. Queres ficar sã? O que queres que você quer, que você precisa que Deus faça por você hoje? É o que Ele está perguntando aqui. Porque às vezes você está esperando as coisas do homem, a resposta vindo do homem, a ajuda vindo do homem, mas não vai vir. A única ajuda que a gente tem é de Deus. A única que a gente pode contar é com Ele. É o único que vai nos ajudar nessa hora, no que a gente precisa. Então, nessa manhã, não olhe para o homem, não olhe para a circunstância, não espera nada de ninguém, espera a ajuda somente de Deus. Que às vezes a gente acha que está sozinho, mas não estamos. Deus não abandona a gente em momento nenhum. É o único que está aqui do nosso lado o tempo todo, em todo momento, em qualquer circunstância. Ele nunca nos abandona. Então, nessa manhã, Deus está perguntando, se queres ficar sã, o que quer que Deus faça por você hoje, que Ele vai fazer. Ele é o único que pode nos ajudar, o único que vai estar no nosso lado a todo momento, a todo instante. E não conta, não fique esperando a ajuda vindo do nosso lado, a ajuda vir do homem. Não espera a ajuda, porque você vai se frustrar. Não deposita a sua confiança no homem, não deposita sua confiança em ninguém, deposita somente em Deus. O nosso socorro vem de Jesus, o nosso socorro não vem do homem, ele vem de Deus. Então, olha para Deus, olha para a soberania de Deus, olha para o alto. Deus está estendendo as mãos hoje para nós e dizendo: queres ficar sã? Quer ser curado? Quer ser liberto? É hoje que vai ser. É o que Deus está falando aqui, é hoje. Hoje é o dia de você ficar sã, hoje é o dia de você ficar curado, liberto. Eu não sei o que tem te afligido, mas Deus está falando aqui que hoje é o dia. Às vezes tem muito tempo que você está passando por um sofrimento, como esse homem aqui que tinha 38 anos ali. E você está esperando a ajuda errada, você está esperando a ajuda do lado, você está esperando a ajuda do homem. E não vai vir essa ajuda. Às vezes hoje você levantou aí sentindo a tristeza porque você olhou para o lado e não tinha ninguém. Você está precisando de uma ajuda, de uma força. Você está precisando pelo menos de uma mensagem de alguém perguntando como que você está e não tem ninguém. É frustrante isso. Às vezes às vezes a gente precisa pelo menos de uma pessoa, uma mensagem de alguém falando: eu tô com você, não desista. Mas não tem ninguém. E é o que Deus está falando aqui hoje. E Ele se estende a mão e Ele pergunta: se queres ficar sã? Então Deus está perguntando para você nessa manhã: não olhe para o homem, não olhe para o lado, porque vamos decepcionar. Olhe somente para Deus, que o socorro vem dele. E eu creio que hoje o nosso milagre vai chegar. Aquela situação que tem desesperado hoje vai ter fim. Eu creio e eu profetizo em nome de Jesus na vida de todo mundo. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe sua casa, sua família, em o nome de Jesus.